Então, minha saudação a todos. Hoje, então, nossa live aqui da quarta-feira. E o título, coloquei que foi Deus nos chama. Então, vamos falar sobre o chamado, né? E vamos abordar bastante em cima do chamado de Jeremias. E todos nós que estamos com o Senhor fomos chamados. Vamos ver na Bíblia, então, como é que é isso, né? E vamos estar, então, claro, regar nossa, hoje é o Café com Cristo de manhã, às 8 da manhã, um programa da Rádio TV Menorá, que tem toda quarta-feira, às 8 da manhã. Mas para a gente começar, vamos ver aqui, então, o livro de Isaías, capítulo 1, vamos fazer uma leitura aqui do 18 ao 20. Isaías 1, do 18 ao 20, que fala assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém, meus irmãos? Mas então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos, depois vamos ver também um vídeo falando sobre esse tema, e depois retornamos. Amém? Chegando mais um irmão aqui, só vão receber a irmã Núbia. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Amém. Bem-vinda, Deus irmã. abençoe. Deus abençoe. Vamos orar, então. Oração, então. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já chegamos a Ti nesse momento, Senhor. Te convidamos, Senhor, ser Tu entronizado agora nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Entra, Senhor Jesus, nas nossas memórias, Senhor, faz curas, sinais, restaurações, Senhor, em nome de Jesus. Leva cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Queremos, nesse momento, Senhor, entrar em comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor, e poder desfrutar, Senhor, da paz que excede todo entendimento, que só Tu pode nos dar, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, completar Tua obra em nós. Desde já Te louvamos e Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Sim, a cruz opera. Capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação. Também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida.
que a nossa fé, em nome de Jesus, esteja baseada no Cristo. Que a nossa fé seja o Senhor. Que a nossa fé esteja na palavra de Deus, irmãos, porque nós muitas vezes podemos colocar a nossa vida, depositar a nossa esperança nas coisas desse mundo ou nas coisas que o Senhor mesmo nos dá. Mas a nossa fé precisa estar firmada no autor e consumador da nossa fé e não em qualquer outra coisa. Que você possa fazer essa oração juntamente conosco, que você possa dizer para o Senhor, ainda que dê tudo errado, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu Redentor. Em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, nem a fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem a fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas no aprisco e nos currais, não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, nem a fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem a fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas no aprisco e nos currais, não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. E hoje o Senhor nos traz um trecho da palavra do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia. Jeremias, capítulo 1, do 4 até o 10. Vamos orar, vamos ler juntos, prestando muita atenção.
numa relação tão maravilhosa de Deus com o seu escolhido, Jeremias, o seu profeta, o ministério maravilhoso e glorioso deste homem. Vamos ler 4 em diante. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, lhe disse eu: ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Que maravilhoso, que conversa de Deus com esse homem. Pois Deus escolheu esse homem, e Deus, quando escolhe um homem, quando chega na época do Senhor equipá-lo, prepará-lo para usar, e quando chega no momento em que o Senhor vai usar ele, todas as pessoas que são escolhidas e estão prontas para o uso de Deus, é comum elas pronunciarem sempre as mesmas palavras, quase o mesmo sentido, tudo. Às vezes com palavras diferentes, mas tudo tem o mesmo sentido. Moisés foi assim, Abraão, Davi, enfim, e aí por diante. José, qual é as palavras de Jeremias aqui? Quando Deus disse: eu vou te enviar, tu és o profeta, tu vai falar por mim nesta geração. Tenho algo a realizar no meio do meu povo. Quero falar, fazer, corrigir. Eu quero derribar, eu quero edificar, eu quero falar, eu quero corrigir, eu quero disciplinar e vou te usar. Tu vai ser a minha boca. E aí pegou e tocou a boca dele. E ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não tenho capacidade. Eu não estou pronto para isso. Então, essa convicção íntima do escolhido e do que está para ser enviado é uma característica geral de todas as pessoas que têm ministério, que estão na vontade de Deus, que são escolhidos de Deus, que estão preparados para uma missão, que foram separados e preparados para isto. Eles têm essa característica que é geral, normal em todos. Eles se acham completamente despreparados. E não como muitos que se acham que estão muito bem, que têm conhecimento, que já sabe fazer isso, que já é capaz daquilo, que pode isso, que pode aquilo. Então você não está no Espírito e não está preparado para fazer nada para Deus. Porque quem se julga que pode, não pode nada. Essa é a verdade. Olha o que Moisés disse para Deus quando, no final dos 80 anos de sua vida: eu não presto para mais nada, não sou capaz de mais nada. Característica, isso é um pronunciamento do que o velho homem acabou. Jeremias também, um pronunciamento de que ele não tinha autoconfiança malequiana mais. Hoje, quando Deus chama uma pessoa, até a nossa maneira de conversar, eu posso, eu faço, deixa comigo.
não pode nada. Eu quero dizer para você, isso tudo são enganos que estão no teu coração. Você não pode nada. É só Deus que, por muita misericórdia e graça, que pode abençoar a tua vida a cada dia e que não deixa as coisas irem para as posições horríveis. Deus te guarda por misericórdia, por amor, porque o profeta, porque o mestre, o evangelista, o pastor despreparado é aquele que diz: o Senhor acertou, me chamou, eu estou capacitado, graças a Deus. Não está nada. Quem diz que está, não está. E outra, quando este homem foi tomado por Deus para exercer um ministério de profeta, ele começou a falar. E começou a falar no meio de Israel, do povo, em Jerusalém, Israel, Judá, Jerusalém, começou a falar. Ninguém gostava do que ele falava. O povo olhava que o Jeremias se chegava para perto deles e já vem lá o homem que só diz coisa ruim. E já vem vindo o urubu dos homens, só quer falar que Deus vai nos castigar, nos disciplinar, que Deus vai nos limpar os ídolos do coração e que nós temos que retornar às práticas de adoração a Deus. Esse cara só fala coisa ruim, só diz que nós estamos em pecado. Esse cara não fala nada que eu gosto, nada que é de fundamento para nós. Em compensação, tinha muitos profetas falando coisa que o povo gosta. Os falsos profetas sempre falam as coisas que o povo gosta de ouvir. Profetiza e faz a assembleia delirar. O povo tudo mergulhado numa idolatria, num pecado, e os profetas dizendo que está tudo maravilhoso, que está tudo às mil maravilhas, que não vai acontecer nada. E aí tem só um ou dois, três talvez, numa geração, que esse profeta lá, Jeremias, parece que tinha 3 ou 4 com ele lá, que estavam alinhados com a mensagem divina através dele, né? Sempre tem 2 ou 3 ou 4, e às vezes é muito isso ainda, né? E porque o falso profeta tem 2 maneiras de agir na igreja. Porque o Senhor não dá dons de profecia, de profeta, de discernimento profético para as pessoas ficar caladas quando as coisas precisam ser faladas. Então, quando os profetas se calam, esses também já estão entrando naquele clube dos falsos profetas, porque eles não querem enfrentar o problema para arrumar bronca para eles, descrédito, eles vão perder brilho, eles vão perder prestígio, eles vão perder, porque eles têm que tomar um posicionamento contra a comunidade, que a maioria está fora do espírito, né? Então eles olham, calculam, eles fazem os cálculos, ele mete, se nós falar agora, isso vai piorar o meu lado, e vai ficar ruim a minha situação. Então agora profetizar coisa ruim, eu não, vou esperar melhorar para depois eu começar a profetizar de novo, que afinal de contas, tu vê, Deus mandou fazer aquilo ali, foi Deus que mandou, mas eu não vou dizer que foi Deus nada, porque esse povo nada concorda com aquilo que Deus fez, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha. Em compensação, tudo que Deus usava Jeremias para falar, ninguém gostava. Ninguém queria ouvir. Este homem não tinha nenhum tratamento amoroso dos seus irmãos em Israel, e nem Judá e nem Jerusalém. Todo mundo espancavam ele, judiavam dele, batiam nele, os reis rasgavam o que ele escrevia e botavam no fogo. É assim. Quando Deus usa uma pessoa, o povo que não está no espírito trata. Hoje, graças a Deus, que mudou muito, não é mais dessa forma tão hostil e agressiva, tão grotesca, mas é no coração, as coisas ficam incubadas, as mágoas, o ódio, a ira reprimida, fica lá.
Não aguento mais ver esse homem falar. Só fala que a gente está errado, que está no pecado, que tem que se converter, que tem que mudar, que tem que isso, que tem que aquilo. E julga tudo, né? E Deus fala. Pois é, os falsos profetas, ou eles falam coisa boa para o povo, ou eles se calam, porque coisa ruim eles não querem falar para o povo, porque a coisa ruim... Como é que Deus vai dizer coisa boa para um povo que está na carne? Me diz. Tem como a gente profetizar? Os meus filhos são maravilhosos, vocês são os meus amores, vocês, eu não sei por que vocês não foram arrebatados. Todo mundo mente, não paga as contas, briga, julgamento, briga, não perdoa, fala mal de todo mundo, se mete onde não deve, tem ciúmes, tem inveja, é competição, não prega o que Deus quer, não segue o fluir do ministério da palavra na igreja, não está fazendo o que Deus já determinou no passado, não está cumprindo com o seu ministério. Aí quer que fale coisa boa. Nós vamos falar coisa boa. Se tem grupos familiares que fecham porque não tem mais unção naquele lugar, não tem mais busca do Senhor, não tem mais atrativo naquele lugar, porque fazem as coisas ritualísticas. Igrejas que eram abençoadas, que tinham 30, 40, 50 membros, hoje estão com 5, 6. O que está havendo? A falha de Deus? O que está havendo? A falha do Senhor? A falha do ministério da palavra? Que prega a verdade há 22 anos aqui? Só que ninguém segue, ninguém cumpre o que está determinado. São poucos os que dão atenção para este fluir. São pouquíssimos. Aí os profetas estão calados. Estão calados. Eles não querem profetizar coisa boa porque fica vergonhoso e estampado que está tudo fora do ar. Então, calam-se. Calam-se. Porque eles querem continuar com prestígio na comunidade, no reino. Até quando? Até quando esse posicionamento de falsidade vai permanecer? Ou você não ouve mais Deus? E eu falo com os profetas, aqueles que receberam dons de revelação para testificação do Senhor. Onde estão as pessoas? O que estão fazendo? Mas Jeremias falou até o fim. E Deus sustentou ele até o fim, porque ele estava na verdade. Mas Deus não vai sustentar quem não quer fazer a obra do Senhor e não quer servir o Senhor. Então nós temos que aprender essas coisas na palavra do Senhor. Está escrito aqui. Você viu o fim de Israel, porque tudo que esse irmão aqui, maravilhoso, Jeremias, ele foi útil para Deus. Ele não calculou, ele não esperou nada do povo. Ele quis agradar Deus. Deus, somente Deus. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos firmar na verdade, seguir Deus e cumprir o que Deus quer. Não importa se eu vou perder, não importa se eu vou ser rejeitado, não importa se eu vou ser machucado pelo povo, não importa se o povo vai me maldizer, não importa, eu tenho que agradar Deus nesse ministério e não a homens. O apóstolo Paulo fazia isso. Pedro, certa vez, fraquejou, mas no final do seu ministério, ele viu seus erros, se arrependeu e se recuperou com Deus. Agora, esta mensagem de hoje, espalhe para os teus irmãos, compartilhe com os teus irmãos, porque nem todos estão ligados nessa mensagem. Agora, em vez de pegar o MSN, o Skype, essas coisas, todos os e-mails, compartilhe o que edifica com os teus irmãos. Amém? Compartilha. Você sabe que nós temos que partir o pão de casa em casa, esse é o nosso trabalho. Deus nos chamou para frutificar,
e não fazer outras coisas aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Amém. Saudar os irmãos presentes aqui, o irmão Súlio, estava aqui com a gente, a irmã Núbia, bem-vinda, minha irmã. E entrou depois Maria do Céu, nossa irmã, também aqui, e entrou a irmã Francinete. Né? Nossa irmã Francinete anda até meio adentrada, né, irmã? Estamos orando pela irmã. Anda com a virose, né? Mas a irmã está aqui com a gente, está assistindo a palavra, está se alimentando do pão da vida. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a tua vida, muita saúde para a irmã. Amém? Mas hoje, então, estamos vendo aqui sobre o título da mensagem, Deus nos chama. Então, o chamado, né? Vamos falar sobre o chamado, e todos nós fomos chamados pelo Senhor. Né? A nossa base hoje aqui, principal, é o profeta, né? Jeremias, né? Que nós vimos aqui já no outro vídeo falando sobre ele. E foi a mensagem liberada também hoje no Café com Cristo, que é um programa que tem toda a quarta-feira, às 8 da manhã, no canal da Rádio TV Melhorado do YouTube. Né? Mas vamos ver um pouquinho sobre esse tema, sobre o ser chamado, todos nós somos, né? O que implica isso? Né? Vamos ver um pouquinho aqui em cima da palavra. Vamos começar lendo, então, o chamado de Jeremias, que é o Jeremias 1,5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Né? Então, aqui está o chamado de Jeremias, profeta Jeremias. E olha que fala aqui, antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus diz que já conhecia ele, né? E antes que ele saísse da mãe, da madre, ele estava sendo consagrado a Deus e constituiu ele, então, profeta às nações, né? Então, esse irmão teve esse chamado aqui muito abençoado, ele foi um dos maiores profetas bíblicos, mas eu digo para vocês que todos nós também fomos chamados pelo Senhor, né? Antes da gente ter nascido, Deus já chamou cada um de nós. E tem um chamado, né, diferenciado para cada um. Nem todos têm chamado de profeta, como Jeremias, mas Deus chama a todos nós. Então, e o caso de Jeremias é que ele foi chamado como profeta. Então, a gente vê assim que ele teve muita dificuldade, porque aquele tempo ali o povo estava muito endurecido para Deus. O povo tinha se afastado de Deus, né, rejeitado Deus. Então, quando ele falava, o que acontecia? Eles rejeitavam falar do profeta. O profeta falava a verdade, eles não queriam ouvir a verdade. Né? Mas Jeremias sempre foi fiel a Deus. Né? E é o que Deus espera de nós também. Mas eu digo assim para vocês também, né? Que Deus trabalha em nós. Deus nos chama, né? Ele sabe que nós não estamos prontos, ele vai trabalhando o nosso coração, vai nos aprontando, e tudo envolve também um querer nosso. Deus nos dá o livre-arbítrio. Né? Vamos ver então aqui, o convite da graça. Vamos ver agora Isaías 1,18. Isaías 1,18. Esse foi outro grande profeta do Senhor, e essa passagem fala sobre o chamado também. Ó. Aqui é Deus chamando. Aqui mostra bem direitinho que Deus nos chama, e à medida que a gente vai abrindo o coração, ele vai trabalhando em nós. Então, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É Deus falando aqui. Né? Brancos como a neve. Amém. Então, né, que Deus chamando, quer dizer, ele diz que não importa como eu estou, se eu abrir o coração para ele, ele vai fazer a obra. Né? Ele vai limpar o meu coração. Né? Ainda que os pecados sejam como a escarlata, eles se tornaram brancos como a neve. E na sequência, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então Deus transforma o coração. Deus não chama ninguém perfeito, mas nós temos que abrir o coração para ele. Né? Mas Deus dá o livre-arbítrio, e tudo depende da nossa escolha. Aqui na sequência, falar sobre isso. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora vamos ver, então, o versículo 19. Ó. Deus segue falando. Se quiserdes e me ouvirdes. Então, Deus não força. Né? Se quiserdes.
né? Nós temos que escolher. Deus nos dá a oportunidade de escolher, né? Se quiserdes e me ouvirdes, olha o que acontece. Comereis o melhor dessa terra, né? Deus quer sempre nos dar o melhor, né? Mas depende de nós escolhermos por Deus. O povo da época de Jeremias tinha rejeitado Deus, né? Mas Jeremias se manteve firme. Então, se eu quiser e ouvir a Deus, eu vou comer o melhor da terra. Eu vou ser abençoado por Deus. Mas, o versículo 20, se recusardes e fordes rebeldes, que foi o caso do povo lá, né? Sereis devorados à espada. O que é devorados à espada? Vem o juízo sobre o povo, né? O que aconteceu lá em Jeremias. Ele avisou, Deus avisou várias vezes, usava Jeremias para avisar o povo de Israel. O povo de Israel estava idolatrando, fazia coisas absurdas, né? Sacrificar os filhos lá para entidades malignas. Quer dizer, o povo tinha feito muita coisa errada. E Deus mandava o profeta avisar, né? O profeta ia, avisava. E o povo rejeitava a profecia, né? Chegou ao ponto lá, Deus mandou escrever, né, para eles, e mandou levar até o rei para ler o que estava escrito. Quando ele leu, quando foi lido para o rei, o que aconteceu? O rei pegou, rasgou e jogou no fogo. O povo, então, era muito rebelde, né? Então, o povo era rebelde. Então, se recusardes e fordes rebeldes, se for devorados, sereis devorados à espada. E foi o que aconteceu com ele, né? Chega um momento, então, que Deus disse assim, basta, né? Ele já tinha, então, avisado, e o povo estava com o coração endurecido. Aí veio o juízo, se tornaram escravos, né, da Babilônia. O rei Nabucodonosor veio e levou todos eles como escravos. Veio o juízo. Então, isso também ministra para nós. Nós temos que estar sempre atento àquilo que Deus fala, né? Deus fala hoje através da palavra. O ministério da palavra, ele fala através da nossa Bíblia, né? Ele está sempre falando com a gente. Então, a gente tem que ter esse coração aberto para Deus. Não recusar o chamado de Deus. Se Deus está exortando, a gente tem que ver as coisas que estão erradas. Deus queria que o povo se arrependesse. Deus não queria castigar o povo. Deus queria que o povo se arrependesse e mudasse de atitude e se voltasse para Ele. Mas o povo foi cada vez mais duro, né? Então, hoje, com a gente, se eu quero realmente ser fiel a Deus, isso é uma escolha diária, né? Porque hoje nós sabemos que tem a carne nossa. A carne é que nem o povo era lá na época, o povo de Israel lá, né? Ela rejeita Deus. Então, nós temos que estar fazendo algo que está escrito lá no livro de Mateus, vamos ver, Mateus 16, 24. É uma passagem que a gente conhece bastante, principalmente quem está mais tempo na igreja, né? Dá para dizer que faz parte do nosso arroz com feijão, né? A gente sempre tem que estar se alimentando dessa palavra aqui. Mas essa palavra aqui então, é para eu rejeitar a natureza da carne, aquela natureza que resiste a Deus, quer fazer só a sua vontade, que quer idolatrar, né? Então, o que diz aqui? Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, eu tenho que estar sempre negando essa natureza que é idólatra, né? Que adora o ego, que adora somente as coisas que agradam a ele, né? Que rejeitam Deus. Então, eu tenho que negue-se a si mesmo, né? Nega o teu ego, nega aquelas coisas que rejeitam Deus, que só pensa em ti mesmo, que não ama o próximo, tudo, né? Isso aí é o ego, nosso lado carnal é assim, então tem que ser negado, negue a si mesmo, tome a sua cruz, envolve cruz, né? Se eu quero me negar, envolve a cruz, e então siga Jesus, né? Então isso é importante para que eu também não caia naquele erro lá do povo, que se endureceu para Deus, né? Que rejeitou Deus, que não aceitava o que o profeta dizia. Pelo contrário, eles chegaram a mandar aprender o profeta, né? Maltratavam o profeta, tudo porque o profeta falava por Deus, né? Amém? Então, sempre que eu faço algo errado, se eu escolher pela carne, tem consequências. Vamos ver isso na palavra. Gálatas 6, 7 e 8. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu posso escolher, né? Mas tem a lei da semeadura e da colheita, o que a gente vai ver aqui. Mais um arroz com feijão nosso aqui, né? Gálatas 6, 7 e 8.
E uma palavra que seguidamente o Senhor traz para nós, que fala aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso se fará. O que é isso aqui, então? A lei da semeadura e da colheita, né? Então, cuidar o que eu estou plantando, assim. O que eu estou plantando, né? Amém? O que eu estou plantando hoje é o que eu quero colher amanhã, eu tenho que ver isso aí, né? Então, de Deus não se zomba, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Tudo eu tenho livre-arbítrio. Deus dá liberdade para mim, né? Mas eu vou ter que colher o que eu plantei, né? E aqui no 8, vamos ver o 8 então, porque o que semeia para a sua própria carne, olha, a carne, o que tem a carne? A natureza caída, né? Colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, tudo com letra maiúscula, colherá a vida eterna, né? Então a gente vê aqui a carne e o Espírito. Vamos ver aqui também Gálatas 5,17. Esse Gálatas 5,17 abre bem essa passagem para a gente aqui, né? Então essas palavras eu chamaria assim de o nosso arroz com feijão, né? Aquilo que a gente está sempre comendo, sempre se alimentando, para a gente se manter no Espírito, né? Não se inclinar para a carne. Olha o que fala aqui, então. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Então, tem uma guerra entre nós, né? Carne e Espírito. E a carne representa a natureza caída. O Espírito, natureza de Deus, né? Então, a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, essa batalha espiritual sempre vai ter em mim, né? Eu tenho que ter essa consciência sempre disso, amém? Mas eu digo para vocês que Deus, então, promete, né, aquilo que nós vimos ali no livro de Isaías, né, que a gente vai comer o melhor da terra. Se eu me inclinar para o Espírito, se eu escolher por Deus, eu vou receber as bênçãos de Deus, né? Tudo depende da minha inclinação, para que lado eu vou me inclinar, né? Se eu vou realmente escolher praticar a palavra de Deus. Vamos ver aqui uma passagem, que tudo envolve o amor, né? A nossa obediência a Deus é por amor. Isso está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, vamos ver o 1 Coríntios 2:9. Olha o que está escrito aqui, né? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Olha quem é que escreveu esse livro aqui, o apóstolo Paulo, um irmão que foi até o terceiro céu, né? O que ele diz aqui, então? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente sabe que a gente tem algo muito maravilhoso, né? Na outra dimensão. Aqueles que são fiéis a Deus, como foi o caso de Jeremias ali, né? Que nunca desprezou o chamado, que foi fiel, mesmo sendo destratado, mesmo sendo preso, ele se manteve fiel a Deus. E tudo ele fez isso por amor a Deus. Então, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, toda a nossa escolha, sempre, quando eu escolho realmente fazer a vontade de Deus, mesmo que eu me negue, né? Eu tenho que escolher o quê? Praticar a palavra de Deus. E para eu praticar a palavra de Deus, eu tenho que negar a natureza velha em mim. A natureza que está em mim, ela quer se vingar, né? Ela não quer perdoar. Tudo isso eu tenho que negar a mim mesmo. Está em mim, a natureza caída, né? Mas eu tenho que escolher o quê? Natureza de Deus. Um livro que fala muito sobre isso, né, é o livro de Tiago. Vamos ver Tiago 1, vamos ver aqui a partir do 21. Tudo são palavras que mostram como eu faço para me manter um servo fiel a Deus, né? Deus me chamou. Ele quer que eu seja um servo fiel, né? E o nosso exemplo hoje é Jeremias, né? Um grande servo do Senhor aqui. Então, olha o que fala aqui, então, o livro de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, isso aqui tudo é natureza velha, natureza caída, né? Eu tenho que me despojar, eu tenho que rejeitar essas coisas tudo aqui, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, né? Eu tenho que acolher com mansidão a palavra que está sendo implantada em mim, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra é implantada quando? Quando eu escolho praticar a palavra, eu começo a praticar a palavra, né? E se eu começo a praticar, eu começo a ter experiências
eu estou me negando, aquilo está sendo implantado em mim. Então, eu estou começando a praticar, e aquela prática se torna um hábito meu, né? Fica normal, porque envolve o amor a Deus. Eu estou escolhendo amar a Deus e fazer a vontade dele, né? Então, o versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, tem que tornar. Então, quer dizer o que nós não somos, né? A tendência, enquanto homens naturais, eu não pratico. Então, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Não adianta só tu ouvir a palavra, só tu ler a palavra. Tu tem que colocar em prática, né? Senão eu estou enganando a mim mesmo, né? Agora, o 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Quer dizer, ele esquece, ele não guarda, né? Eu tenho que ter uma prática diária, né? Agora o versículo 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha aqui, né? Essas palavras são importantes aqui. A lei de Deus é perfeita, ela me faz livre, ela me liberta das coisas das trevas, né? E nela tenho que perseverar, né? Então, não sendo ouvinte negligente. Ouvinte negligente é aquele que ouve e não pratica, né? Mas sendo operoso praticante, né? Eu pratico, né? E aquilo vai se tornando operoso, vai dando frutos. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse vai receber a bênção, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu estou mostrando que eu amo a Deus, que eu rejeito aquelas coisas que eu sei que não agradam a Deus, né? Eu não quero mais viver do modo antigo e velho. Eu quero viver de um novo modo, de um modo diferente, né? Que é segundo a vontade de Deus. Então, irmão, Deus nos chamou, somos chamados, né? Temos que honrar o nosso Deus, sermos filhos que honrem ao nosso Deus. Amém? Passar para a Nora, compartilhar aqui também. Amém. Então, vamos continuar falando um pouquinho ali que Deus nos deu o livre-arbítrio, né, para a gente fazer escolhas. Nós podemos escolher diariamente quem nós queremos servir, quem nós queremos obedecer, se a carne ou o espírito, né? Então, vamos ler em Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23, diz assim, dizia a todos. Então, Jesus pregava para todos esse ensino aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, a cruz não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, ela é dia a dia. Então, se eu quero seguir Jesus, todos os dias eu tenho que me negar. Todos os dias eu tenho que tomar a cruz. E todos os dias eu tenho que seguir Jesus. Então, é uma escolha diária que eu tenho que fazer. Seguir a carne ou seguir o Espírito, ou seguir Jesus. Dia a dia, né? Então, a escolha é diária. Amém? Uma pessoa que fez essa escolha foi o apóstolo Paulo. Vamos ver como é que ele agia. 1 Coríntios 2:2. O Coríntios era uma igreja que estava sempre discutindo, estava sempre murmurando, questionando, né? Eles rebelavam, tinha muita briga, muita confusão. E o apóstolo Paulo tomou uma decisão. Então, ele disse aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós. Não quero saber dessas confusões de vocês. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que vale para mim é a palavra, é Jesus. Né? E Jesus praticado, vivenciado, né? Crucificado. Né? Então, ele mostrou aqui, né, como é que a gente tem que fazer. As nossas escolhas, elas têm consequências. Então, vamos ver onde é que fala isso. Romanos 8, versículos 5 e 6. Então, diz aqui, porque os que se inclinam para a carne
Então, aqueles que se decidem pelas coisas da carne, se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, pensam, né, nas coisas da carne. O que eu estou pensando? O que eu estou buscando? Lá em Colossenses diz que eu tenho que buscar as coisas do Espírito, não as coisas terrenas, né? Aí diz aqui, ó, os que se inclinam, né, para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, aqueles que pensam nas coisas do Espírito, nas coisas do alto, eles se inclinam, né, para as coisas do Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Então eu tenho que cuidar daquilo que eu estou focando. Qual é o meu interesse? Sobre o que eu penso? Quais são as coisas que eu estou buscando? Estou buscando o reino de Deus e a sua justiça ou estou buscando as coisas terrenas? Versículo 6. Porque o pendor da carne, quer dizer, a inclinação para a carne, dá para a morte. Então tem uma consequência. Se eu começar a buscar as coisas da carne, eu vou estar trazendo morte para a minha vida, né? Se eu estou buscando, né, as coisas da carne, se eu estou participando, né, de fofoca, de inimizade, briga, falta de perdão, né, julgamento, crítica, murmuração, né, isso vai me trazer morte para a minha vida. Eu vou ficar com medo, com angústia, com opressão, com depressão, vou sentir, né, peso, né? Por quê? Porque eu estou me voltando para as coisas da carne, e isso vai atrair morte. Mas se eu me voltar para as coisas do Espírito, isso vai me trazer vida e paz. Então eu tenho que examinar para onde que está indo o meu pensamento, quais as coisas que eu estou inclinando a minha vontade, quais as coisas que eu estou, né, me interessando, buscando. Isso está me trazendo vida, e o Espírito e vida, paz, ou está me trazendo morte? Então eu tenho que inclinar o meu coração para aquilo que me traz vida e paz, né? Agora, outra coisa importante, né? Essas escolhas envolvem amor. Então, vamos fazer uma ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Então, aqui é o apóstolo Paulo falando, porque não nos pregamos a nós mesmos. Então, as coisas que ele falava não era a respeito dele mesmo, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, a obra que ele estava fazendo não era para fazer um nome para ele não pregava a respeito dele mesmo, ele pregava a respeito de Jesus. E ele se sentia como servo das pessoas que ele estava pregando por amor a Jesus. Então, aqui ele mostrava, né, que a obra é por amor, né? Agora, vamos também para 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Então, agora ele diz outra coisa importante. Pois o amor de Cristo nos constrange. Então, quando a gente sente o amor de Cristo por nós, isso nos constrange, né? Ele faz a gente sentir aquele constrangimento, porque a gente percebe, né, o quanto às vezes a gente está preocupado com coisas pequenas, né, que não tem a menor importância, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Jesus não morreu só por mim ou só por ti, mas morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que vivem, aqueles que têm a vida de Deus,
não vivam mais para si mesmos. Quer dizer, não tenham mais uma vida egocêntrica só para eles mesmos, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a nossa vida agora tem que ser para Cristo, para servir Cristo, por amor a Cristo. Amém? Agora vamos fazer um orar ler também em Gálatas 5, versículo 13. Então diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, depois que a gente vem para Cristo, a gente sai da escravidão do pecado. E somos chamados à liberdade. Mas aqui o apóstolo dá um conselho. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Agora eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero, tudo que me dá vontade. Não, cuidado, né? Tu vai cair no laço do pecado de novo. Escolhe pelo Espírito. Se tu escolher pela carne, a consequência é morte. Né? Então, ele diz aqui, ó, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para a carne voltar novamente a comandar a tua vida. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, Deus quer uma vida de comunhão nossa com Ele e uns com os outros, em amor, pelo amor. Amém? Então, aqui mostra o que Deus está falando conosco hoje, né? E vamos também para 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Então, diz assim, aqui fala um pouquinho sobre a obediência. Então, aqui o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo. Diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Olha só que compromisso, né? Ele já estava fazendo ele jurar, né? Ali, ó, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Estava fazendo ele fazer um compromisso ali, ó. Versículo 2. Prega a palavra. Primeiro compromisso do Timóteo, prega a palavra. Insta, quer dizer, insiste, quer seja oportuno, quer não. Quer dizer, aproveita as oportunidades para pregar a palavra. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Então, corrige, repreende e exorta, aconselha, né, com toda a longanimidade, com toda a paciência e com doutrina, quer dizer, tendo o cuidado de fazer essas correções, né, essas repreensões, exortações em cima da palavra, usando a doutrina, usando a palavra de Deus, né? Agora, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso aconteceu lá na época de Jeremias, né? As pessoas não queriam ouvir a sã doutrina que ele estava pregando. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles tinham outros profetas que falavam aquilo que eles queriam, que eles desejavam, as cobiças deles, segundo as cobiças deles. Como que sentindo coceira nos ouvidos, quer dizer, a palavra dava coceira nos ouvidos deles, eles não queriam, eles rejeitavam. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, né? Então, aqui, eles estão buscando, muitas vezes, o crente, ele quer aquilo que agrada ao ego, né? A vontade dele. Ele se recusa a dar ouvidos à verdade. Essa palavra é muito dura, dura esse discurso, né? Quem é que pode ouvir uma coisa dessa? Vou buscar uma outra palavra melhor para mim. Entregando-se às fábulas, né? Aquelas coisas que as pessoas inventam, né? As profecias inventadas que agradam a alma, as histórias, as ideologias, né? Os humanismos. Versículo 5. Tu, porém, agora ele está botando Timóteo no compromisso. Tu, Timóteo, porém, ser sóbrio em todas as coisas.
tem equilíbrio em todas as coisas, suporta as aflições, tu vai passar por aflições, mas suporta, faz o trabalho de um evangelista, evangeliza, cumpre cabalmente o teu ministério, né? Te gasta pelas ovelhas, né? Então aqui o apóstolo Paulo, né, estava dando conselhos para Timóteo. Amém? Então hoje nós temos que também estar buscando, né, as mesmas coisas, ser sóbrio em todas as coisas, suportar as aflições, cumprir o nosso propósito que Deus nos dá, né? E nos gastar pelas almas, né? Mesmo quando aquelas não estão muito afim da verdade, né? Porque às vezes vai acontecer, mas tem que ter paciência para exortar e exortar somente na palavra, né? Com amor. Amém? Amém, meus irmãos. Então, eu sempre lembro para vocês, né? Para a primeira vez no canal, quer nos ajudar? O que eu peço, então? Te inscreve no canal. A tua inscrição é importante para nós, né? Além da inscrição, gostou da mensagem? Curte a mensagem, deixa um comentário, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda, né? Faz com que o algoritmo do YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. Esse algoritmo é a inteligência artificial, né? E quer dizer o quê? A mensagem vai chegar a mais pessoas. O nosso objetivo é pregar o evangelho do reino, né? Amém, meus irmãos. Mas então, lembrar também que amanhã, então, nós vamos ter agora live só na próxima segunda-feira. Então, amanhã a gente não vai fazer live, mas na segunda-feira a gente está de volta. Amém? Então, saudar os irmãos aqui, nossa irmã Núbia, que esteve aqui com a gente, a irmã Maria do Céu, o irmão Sullivan e a nossa irmã Francinete, né? Orar pela irmã, que eu sei que a irmã está assistindo aí de casa dela, mas ela está meio adoentada, né, irmã? Orar pela nossa irmã, que logo ela possa estar recuperada aí, né, da virose. Amém? Um abraço, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou chegando a irmã aqui. Deus abençoe, muita saúde para ti aí. Obrigada. Amém. O Senhor vai dar, vamos continuar orando, né? Continuamos orando pela Obrigada. Deus vai trazer a cura. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau. 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 Deus abençoe. Nosso irmão Amém. Sullivan também. Deus Sullivan, Deus abençoe. E a nossa irmã também aqui. Irmã Maria do Céu. Maria do Céu, irmã Núbia. E retornamos segunda-feira.